mais uma aulinha do Ateliê Ana Lúcia Ferreira em parceria com a Drisol Artesanatos. Nós vamos estar confeccionando uma plaquinha para a porta de recém-nascido. Então eu vou precisar da Drisol Laser, uma moldura em MDF e vou precisar do gabarito de asas de anjos e tildas P, ok? Vou precisar do giz pastel e a nossa gracinha, que é a micro fofura, que além de fazer bonequinhas, dá para fazer bichinhos e muitas outras coisas bem divertidas, ok? Vamos começar pintando a plaquinha. Para pintar essa placa, eu vou precisar de uma tinta PVA branca. Tinta PVA branca, vou molhar um pincel pituá, molho o pincel pituá, tiro o excesso e vou vir com ela para essa plaquinha em movimentos circulares. Movimentos circulares. Deixo mais branquinha nas bordas e mais MDF no meio. Só esse movimento. Aguardo secar um pouquinho. E agora sim, eu vou usar o giz pastel. Também com pincel pituá macio. Vou escolher a cor que eu quiser. Eu vou escolher rosa, ok? Vou escolher o giz rosa e vou passar também em volta, só para dar uma corzinha. Depois eu venho com outro pincel macio, também pituá, e vou passar outra cor se eu quiser, ok? Agora eu vou escolher o tom de marrom, para ficar meio que misturada essas cores, para dar um tom sobre o tom. Eu gosto muito dessa cor, desse tom de marrom, de caramelo. Eu gosto bastante dessa cor. Pronto. A plaquinha está pronta. Reservo essa plaquinha e vou fazer a asinha. Para a asinha, eu vou utilizar um EVA com glitter. E esse EVA com glitter, tô cortando aqui um pedacinho do EVA com glitter. O EVA com glitter. Vou colocar a asinha que eu escolher aqui em cima e vou riscar. Eu não vou usar um lápis. Eu uso um palito. Aqui eu tenho uma ferramentinha dessa, mas pode ser qualquer uma, para riscar, para eu fazer o modelo da asa que eu quiser para minha plaquinha. Basta uma vez isso, ok? Venho em volta desse risco que me deu. Não vai ficar manchado, porque eu utilizei aquela ferramentinha, mas eu posso utilizar o palito, ok? Palito de laranjeira. Corto bem bonitinha. Cuidado com o corte. E praticamente a asinha está pronta. Capricha aí no corte para ficar bem bonitinho.
Aqui eu preciso cortar um pouquinho mais pra dentro. Você vai seguir aí onde você marcou, ok? E pronto, tá aqui a asinha cortada. Vou pegar a plaquinha que eu fiz e vou colocar ela aqui. Um detalhe importante nesse momento é utilizar uma fitinha. Vou colocar uma fita, que é onde nós vamos prender a nossa plaquinha, ó. Vamos pregar a fitinha assim. Para pregar a fitinha, eu vou usar cola quente. Essa pistola você também encontra na Adrisol. Ela não pinga, não explode. Colar a plaquinha aqui. Deixa um pouquinho pra cima, que é onde você vai pendurar a sua plaquinha. Coloca aí no meio certinho. Aí depois sim, você vem e vai colocar, vai pregar a asinha. Vamos colocar aqui pra baixo. Pronto. Cola novamente aqui as pontas, para não ficar em relevo. E essa parte da plaquinha tá pronta. Agora nós vamos à parte da modelagem da microfofura. A modelagem da microfofura é o seguinte: coloca um pedaço de EVA em cima do ferro. Esse ferro tá de ponta cabeça. O meu ferro é o pequeno e eu tô usando o suporte da Adrisol pequeno. E você vai colocar o EVA aqui em cima e vai colocando a mão. Quando você sentir que tá bem quente, maleável, não tá suportando mais a sua mão aí em cima, você vai passar pro modelador e vai começar a modelar a sua peça. Tiro um, coloca aqui dentro e dou uma leve pressionada. Espere esfriar um pouquinho e tiro, e ficou perfeita a modelagem. Vou fazer novamente porque eu tenho duas perninhas. Pressiono e retiro. Já vou colocando os outros para poder ir aquecendo. Então eu já tenho aqui as duas perninhas. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o bracinho. Observe para a peça ficar de uma forma que se encaixe perfeitamente, você não precise ficar procurando. Ó, novamente pressiono e retiro. Outro bracinho. Vamos agora para mais um bracinho. Coloco o EVA, pressiono e retiro. Eu já coloquei aqui da cabeça e do corpinho para aquecer, porque eu preciso aquecer o EVA. Já tenho dois bracinhos e duas perninhas. E agora eu vou fazer o corpinho. Mesma coisa, espero aquecer. Quando a minha mão não suportar mais, coloco aqui dentro. Encaixo, pressiono, não preciso apertar muito. Espero esfriar um pouquinho e retiro. Tenho aqui a modelagem do corpinho. Tiro a peça de dentro. Agora falta a última parte da cabeça. Vê? Observa o encaixe para você não ficar com a sua peça marcada. Tô aqui com EVA de 3 milímetros no ferro. Tô usando o EVA de 3 milímetros pele. Pra asinha, eu usei o de 2 milímetros com glitter, o branco. Vou tirar daqui, vou colocar no meu modelador e vou pressionar. Reservo o meu ferro e retiro. Tudo modelado. Uma dica que eu gosto muito de fazer antes de
de cortar, eu venho com o giz pastel, tô usando os tons de marrom e passo aqui em volta da peça toda para dar um sombreado. Se você quiser, para facilitar, se não tiver muita experiência, devolve a peça lá dentro e vem sombreando em volta. Isso é bom e deixa a sua peça bem bonita. Você vai fazer isso em todas as peças. Depois que você fizer, você vai cortar. Tesoura reta, porque eu não vou precisar aqui colocar ela para selar. Não preciso fazer a selagem dela. Eu só preciso cortar porque eu vou usar, é muito prático. Prontinho. Ó, vou fazer isso em todas as peças. Sombrear e cortar. Depois de tudo sombreado e cortado, eu venho novamente com um pincel pituá macio, o giz pastel e reforço esse sombreamento que eu dei. Aqui nas curvinhas, em volta, para ficar um trabalho bem bonito. Faço isso em todas as peças. Porque às vezes mesmo cortando sai um pouco, não fica o sombreado que eu dei, fica faltando algum pedacinho, então venho e reforço. Novamente na cabeça já ficou, nos bracinhos, só tô reforçando aonde saiu no corte o sombreamento. Pego a minha plaquinha e vou começar a montagem dela. Bem prático e bem rápida. Vou começar pela cabeça, presta atenção na parte da bochechinha, ok? Aonde você vai colar, passa pouca cola, vem aqui, ó. Coloca ela mais ou menos aqui, um pouco acima da asa. Deixa ela ficar bem certinha, segura para colar. Agora eu venho com o corpinho. A mesma coisa, passo cola em volta. Tô passando cola instantânea agora. Vem com o corpinho e cola o corpinho. E eu posso fazer a mesma coisa também na perninha, eu só não vou colar o bracinho nesse momento. Primeiro eu coloco a roupinha. Ó, vou colocar a perninha e a outra perninha. Fica verdadeiramente uma micro fofura. Já tá quase pronta a nossa plaquinha. Agora vamos fazer o vestidinho. Bom, pessoal, para o vestidinho eu preciso de mais ou menos uns 20 centímetros de renda. Eu escolhi essa aqui, uma rendinha de algodão, e vou franzir toda essa renda até ela ficar franzidinha, ok? Como essa renda ela é estreita, ela só tem mais ou menos uns 4 centímetros, eu cortei mais 10 centímetros para fazer a sainha. Então, vai ser 10 centímetros para a sainha e 20 centímetros para o vestidinho, todos eles franzidos. Vou colocar
com a cola quente. Coloco cola quente no MDF e em volta da cintura e um pouquinho na perna para não aparecer e ninguém conseguir levantar essa sainha e ficar feia. Puxo o franzido dela, dou uma dobradinha na ponta e já colo a primeira etapa dessa sainha. A mesma coisa na outra parte. Colo a primeira etapa para não aparecer o lado. Ela vai ficar assim, desse jeito. Tiro a linha, as linhas que sobraram eu retiro, venho com a cola quente e termino o acabamento para ficar bem bonitinho, porque tem que ficar uma coisa bem delicadinha. Aqui em volta também eu faço a mesma coisa, com bastante delicadeza. Prendo aqui, para não haver a possibilidade de levantar a saia e ver o acabamento embaixo. Agora eu venho com a parte da blusinha, a mesma coisa, ó. Eu franzi, puxei, vou dar um nozinho aqui, para poder segurar. Não preciso muito, não. Tiro esse excesso. E tiro uma boa parte dessa outra linha que ficou aí. Escondo essa parte do acabamento. Passo a cola em volta do corpo e no corpo. Veja onde vai ficar bem bonitinho. E colo a parte de cima da blusinha e vou arrumando. Vou arrumando para ficar bem bonitinho esse franzido. Fica bem fofinho. Agora eu venho com o bracinho, coloco nessa posição e o outro bracinho nessa posição. Vamos observar que a parte mais gordinha pra frente, tá? Então vamos colar também com a cola quente. Ó. Aqui foi um pouquinho de excesso, eu tiro, venho aqui perto do pescocinho e vou colar. A mesma coisa eu vou fazer na outra, ó. Coloco cola em volta e dentro, para grudar na rendinha. Venho com ela aqui e coloco a mãozinha bem pertinho uma da outra, que dá um charmezinho. Abaixo o vestidinho que ficou levantado, colo e vou arrumando ele. Se eu quiser grudar um pouquinho a mão, eu passo um pouquinho de cola quente. Seguro um pouquinho. E olha que fofo. Já tá quase pronta a nossa plaquinha. Bem bonitinha. Agora vamos para a parte do olhinho e do cabelo. Pro olhinho, adesivo de olhos. Sim, PP. Só destacar e colar na minha peça, ok? Destaco e colo na minha peça. Deixa eu destacar esse outro, que dei uma amassadinha ali na ponta. Se eu precisar, eu venho com um pouquinho de cola instantânea, só se eu precisar, mas geralmente não precisa, mas eu tô ensinando para vocês o que a gente pode fazer. Tiro o excesso e venho com o olhinho e coloco. Coloco um olhinho
e coloco o outro olhinho. Bem fofinho. Botei olhando pro ladinho. Tem 2 coraçõezinhos aqui. Pode colocar no meio, pode colocar pra cima. Você coloca da forma que você achar mais bonito. Venho com o giz pastel. Vou escolher o rosinha. Ó, giz pastel rosinha. E vou passar na bochecha. Também um pituá macio, pequeno e em formas circulares. Macio, pequeno em formas circulares. Agora, eu venho com pincel linear ou pincel filete, com a pontinha bem fina. Pego a tinta marrom, vou colocar aqui para vocês poderem ver. Tinta marrom. Hidrato o meu pincelzinho na água. Tô hidratando para a tinta ficar bem aguadinha e eu conseguir que ele deslize na peça. Para fazer a sobrancelha. Vou em cima e puxo. Vou em cima e puxo. A mesma coisa aqui. Deixa eu molhar mais um pouquinho. Puxo. Só isso. Gosto de fazer aqui também, embaixo. O narizinho e a boquinha. Vamos fazer com marrom também a boquinha de ladinho. Sim. E o narizinho aqui, como se fosse uma... Só isso. Vamos fazer umas sardazinhas nela, com marrom, 3 pontinhos. Gosto de fazer aqui em cima do nariz também. Agora eu venho com branco. Eu tô usando ainda a tinta PVA. Tinta PVA branca. Venho aqui, ó, perto do marrom, faço uns pontinhos brancos para dar uma iluminada. Venho com pinta bolinha, tiro o excesso, 2 bolinhas, mais uma para baixo, para fazer um coração. A mesma coisa do outro lado, 2 bolinhas puxo para baixo e fiz um outro coraçãozinho. Para o cabelo também é muito simples. Eu vou pegar a lã de feltragem, não vou cortar, vou puxar. Depois que eu puxei, eu venho aqui, dou uma enroladinha nela para eu colocar aqui na cabeça. Eu vou colocar com cola quente. Cola quente. Segura onde eu enrolei e prendo. Fico segurando, enrolo novamente para descer até aqui. Descer até onde eu quero que ela pare. Passo cola em volta. Eu quero que ela pare aqui no ombro. E pronto. Eu quero cortar esse excesso, porque eu vou botar um outro cabelinho aqui. Corto esse excesso e deixo ele aí. Penteio essa parte com a mão e vou fazer a franja dela. Essa lã de feltragem é tudo de bom, facilita muito. Então, ó,
desço com ela, seguro aqui, até onde eu quero que ela pare. Onde eu quero que ela pare, eu enrolo e prendo. Corto esse excesso. E ela já tá ficando, ó, bem bonitinho. Faltou um detalhe bem importante, que é a sobrancelha. Mas eu deixei pra fazer agora, porque o outro lado não vai precisar. Venho aqui, ó, e faço a sobrancelha. Só isso. Se eu quiser, eu posso fazer do outro também. Pronto. Mas não aparece. Agora, um truquezinho bem legal para vocês poderem completar esse cabelo. Vamos pegar um pedaço, novamente, da lã de feltragem, divide em mechas finas, pequenas, enrola aí no cabo do pincel, segura um pouquinho e coloca ele no ferro. Vou colocar o ferro pra cá para vocês poderem ver. Só isso. Só tô colocando ele no ferro para aquecer. Aqui é a lã penteada com mechas finas, tá? Tô aquecendo aqui no palito. Depois que eu fiz isso, eu tiro daqui e vai me dar os cachinhos. Olha que fofura! E é esse cachinho que eu vou colocar aqui do lado. Pego novamente a cola quente, onde eu parei. Venho com esse cachinho e prego aí. Com a ajuda do pincel, para você não queimar seu dedinho. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Veja se vai ficar do mesmo tamanho. Venha com a cola quente, coloca aí. E pronto. Olha que plaquinha fofa que tá ficando. Só isso. Tá pronta a nossa bonequinha. Só que antes de nós finalizarmos, eu vou colocar um lacinho bonito pra gente poder fazer esse acabamento. Escolhi aqui um lacinho branco. Um pouquinho de cola. E o lacinho branco. Você pode colocar uma pedrinha aí, pra ficar bem bonito, uma meia pérola. Todo o acabamento, nesse momento, é importante. Vamos lá. Olha o cabelinho como ficou lindo. E vamos colocar a meia pérola aí. Também para meia pérola, vou utilizar a cola quente, um pouquinho só aí no meio. Ela grudou no meu dedo. Pronto. Assim. E a outra da mesma forma. Bota um pouquinho. E vai, coloca ela aí. Ajeita bonitinho, pra ficar bem bonitinho. Os cabelinhos. E tá pronta a nossa plaquinha. E ficou bem fofinha. Só falta agora mais um detalhe que eu gosto muito. Ainda com o pincel pituar, tirando o excesso,
molhei na PVA branca, tirei o excesso e vou passar aqui para dar uma iluminada na mãozinha dela e na perninha. Olha como fica fofa. E aqui em volta também eu posso fazer a mesma coisa. Bem de levezinho, só nas pontinhas. E a nossa aulinha está pronta. Olha como ficou fofa a nossa plaquinha. Você pode fazer para menino, só você colocar bermudinha, blusinha e um outro tipo de cabelinho, pode botar um bonezinho, tá pronta. Pode virar até também um caderno de assinatura para o seu bebê, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.